Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou Rafael Dalla e hoje a gente está com um time completo aqui para esse episódio. Um episódio bom, a gente vai conversar sobre o tema de reverter a percepção negativa sobre o Salesforce e consultorias. Estamos aqui com o Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Marcelo Rosenthal. E aí, Dalla, tudo ótimo, cara. E Douglas, Doga10. E aí, Douglas, tudo bem? bom? Como é que tá, camisa gente? 10 aí do comercial. É isso aí. No campo também, tá? Promete, me disse que tava jogando futebol essa semana ainda. Vambora. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu precisa falar. Belezinha? Vamos... antes disso também, já vou pedir teu like, se inscrever aí no canal, pra gente poder saber que a gente tá no caminho certo aqui. Então, deixa o likezinho pra nos ajudar a crescer aí no YouTube. Se inscreve aqui no canal, é só, se estiver assistindo pela televisão, é só dar um clique ali no controle da TV. Primeiro ou segundo botão que aparece ali na tela já é o botão de se inscrever. E Rafa, não quero clicar no botão, tá tudo certo, a gente botou um QR Code aqui na tela. Só tu ler com o teu celular aí e se inscrever aqui no canal, fechado? Bora startar então, pra gente começar. Vocês vão ter que tirar um discordar aí pra ver quem é que vai começar a falar. Mas eu queria saber... Por que tem tanta empresa que sai frustrada depois de passar por um projeto de Salesforce, dessa integração de Salesforce ou alguma... Principalmente integração, eu acho, né? A frustração começa na integração, ele nasce na integração. E o que geralmente dá errado, na opinião de vocês? Começa tu aí, Ariel. Então, esse é um assunto, né, que é interessante da gente falar, o time tá em peso aí por conta disso, inclusive. A SR, né, a gente, de certa forma, a gente já tá bem reconhecido no mercado como case de reversão, tá? Então, né, como ser especialista em cases de reversão. Então, a gente tem vários clientes hoje que são promotores, são cases de sucesso Salesforce, que, assim, a jornada não foi desde o início flores, né? Então, a gente teve vários casos aí onde, por exemplo, a gente era a última chance de consultoria, sabe? Esse tipo de coisa. Então... Indicados pela própria Salesforce daí. Sim, tem vários casos. Dado isso aí, a gente já passou por vários leads e clientes hoje nossos também, que tem vários problemas referente à implementação de Salesforce. E aí, até meio contraditório, é estranho pensar, porque a Salesforce é o CRM número 1 do mundo há 2 décadas e tem muitos detratores hoje em dia, né? Então, e aí a ideia é realmente a gente abordar e dar clareza ao porquê desses problemas, né? E como que o que a SR faz para a gente conseguir reverter essa situação. A gente tem vários gaps, vários problemas que acontecem, que eu vou deixar para o time também trazer vários pontos. O que eu elencaria como o mais comum, que a gente viu várias vezes acontecer, é o descasamento do escopo contratado, o que foi acordado na venda, versus o que foi entregue de fato para o cliente. E a necessidade também do cara, né? Isso, sim. Tá dentro desse problema. Então o cliente queria, beleza, vamos atender o meu time de vendas, vamos implementar o meu funil de leads, meu funil de oportunidades, cotações, forecast, etc. Eu quero implementar tudo isso. Na negociação com o meu fornecedor, com a consultoria, eu negociei um valor X para implementar tudo isso. E no final das contas, ou o projeto atrasou, foi feito entregas parciais, de pouca qualidade, e faltando o meu escopo, né? Isso acontece, assim, com muita frequência. Então, eu diria que esse aí é o item número 1, assim, de reclamação, e que faz com que as pessoas comecem a se irritar com a própria Salesforce e com as consultorias. Exato. Deixa eu até contribuir um pouco, assim, né? Eu e o Douglas no comercial ali, a gente pega bastante cliente com esse tipo de sensação, né? Vou colocar assim, né? Já virou um detrator. Cara, se voltasse no tempo, não tinha colocado Salesforce, sabe? E a gente sabe que, cara, é a melhor ferramenta, sabe? Em termos de produto de CRM, é a mais completa, tudo. Isso daí é indiscutível, né? Tanto é que a gente olha o Gartner lá, é líder de quadrante há sei lá quantos anos, né? Então... Mas o grande ponto, assim, né? Isso que o Ariel comentou ali, o que a Salesforce vende, o que o cliente quer, quase sempre é muito bem direcionado, assim, sabe? O cara, eu quero ter a gestão do meu time de vendas, o atendimento e quero ter as jornadas. Cara, é o Market Cloud, o Sales Cloud e o Service, eles todos conversando, tudo direitinho.
Mas no momento da implementação, muitas vezes também isso a gente vê, cara, muitos concorrentes, eu não vou citar nomes até porque, cara, não faz sentido. Mas na ânsia de fechar o contrato, o que eu faço? Cara, o cliente quer isso, eu vou diminuir o escopo para eu ser mais competitivo, eu vou ter uma primeira entrega, uma V1, vamos colocar assim, e daí depois para as V2 eu vou renegociar e daí eu ganho mais dinheiro naquele outro momento, né? Só que muitas vezes o cliente ele já tá com internamente esperando que ele vai ter uma boa entrega já na V1, onde aquela primeira entrega já vai estar satisfazendo os requisitos de negócio, etc. Ali eu sinto que muita frustração vem disso. Obviamente outras também é gente que não consegue nem entregar nenhuma V1, isso daí a gente vê bastante, né? Ou então o cara atrasa e daí como ele... E muitos entram extremamente agressivo na venda, então tu entra com uma margem de erro muito baixa. E daí, porque problemas em projeto acontecem, entendeu? Isso daí é normal. E daqui a pouquinho tu não tem a condição financeira de honrar aquilo que tu vendeu pro cliente. Então daí, cara, eu não consigo mais, vamos renegociar, eu preciso de uma extensão de contrato. E o cliente, ele já fechou o orçamento dele, daí isso acaba gerando uma impressão muito negativa, né? Que nem, por exemplo, isso eu sou tranquilo em dizer, a gente já teve, o Douglas sabe, cara, todo mundo já teve problema em projeto. Mas o que a gente tem como valor é honrar o que a gente vende, entendeu? Cara, eu tive problema, eu vou honrar o que eu acordei contigo, eu vou ter prejuízo muitas vezes, mas, cara, a gente vai entregar aquilo que a gente colocou. E quando a gente tá vendendo, a gente deixa muito claro o que tu vai ter, o que tu não vai ter, isso aqui tu precisa, tá saindo, vai ficar de fora, até para não ter depois essa frustração, sabe? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, na minha visão, assim, que, cara, faz a gente escutar muito. Cara, eu tenho a Ferrari, mas eu tô andando de Fuca. Porque é o quê? Porque a expectativa lá no começo lá não foi alinhada, sabe? Uhum. Porque ele tem a Ferrari, ele quer andar com a Ferrari, mas o cara aqui, em vez de botar uma gasolina Podium, tá colocando ali uma aditivada ali de um posto sem marca, sabe? Me atualizaram esse meme aí. Isso aí que o Marcelo trouxe, ele vem de vários clientes, mas esses tempos, semana passada, eu acho que eu ouvi de um outro lead ali, de um outro cliente que a gente começou a conversar, que a gente comprou uma Ferrari desmontada e agora a gente não tem o manual aqui pra montar. Ah, é verdade. Então, é por aí, tá? Essa é nova. Essa eu não tinha escutado também. Mas é uma boa analogia. É porque de tudo que eu percebo é que existem soluções prontas mesmo no mercado, às vezes acontece, né? Um CRM que já vem meio pronto ali, que nem os do mercado imobiliário hoje que existem, já estão personalizados para o mercado imobiliário. Mas quando tu contrata o Salesforce, na verdade, ele é tão bom, que ele se ajusta ao teu negócio, né? Não é tu que te ajusta ao CRM, ele se ajusta ao teu negócio. Mas se ele não é bem ajustado pro teu negócio, daí dá ruim. Exatamente. Até em cima disso que tu fala também, porque o sales nós temos quick starts, né? Uhum. Cara, eu vou colocar o sales o mais default possível, o mais padrão possível e, cara, vai te atender. Só que o que eu, tipo, minha visão nisso daí é muitas empresas que já estão querendo um passo maior de maturidade, elas buscam Salesforce para dar esse passo. E daí o default do Sales, aí, cara, vai ser mais do mesmo. Eu vou colocar assim, entendeu? Vai pegar quando eu tiver que ter um flow personalizado, sabe? Quando, eu tenho o meu RP, o SAP, o TOTOS, sei lá, qualquer outro RP e eu vou precisar fazer uma integração. Aqui na parte aqui eu tô fazendo atendimento, eu quero saber... Cara, o cliente está reclamando que a mercadoria não chegou. Cara, vou ter uma integraçãozinha com Correios e eu vou estar vendo onde é que tá o produto X daquele pedido que ele está reclamando. Entendeu? Cara, isso daí a gente faz tudo no Sales e fica um espetáculo. Isso que é o que o cliente quer, mas ele não tem essas coisas dentro das defaults, entendeu? Sim, entendi. E daqui a pouquinho, cara, esse alinhamento ele não foi feito e gera uma reversão de expectativa muito grande. Eu sinto que a frustração maior vem disso, sabe? O cara esperava ter a Ferrari andando e ela tá sem os pneus, né? Uhum. E se a gente fosse elencar, botar pelo menos uns 3 principais erros que as empresas cometem ali quando tentam implementar Salesforce de repente por conta própria ou com uma consultoria que acaba não atendendo bem eles, né? Despreparada. Quais seriam esses erros? Eu vou me adiantar aqui. Não. Quando tu estava falando dessa questão de erros de implementação caseira, vamos dizer assim, in-house, né? Que o cara absorveu e tal.
Eu lembro de um caso, não sei se tu vai lembrar, não sei se é da época do Douglas, mas a gente viu, passou uma empresa no nosso funil ali que a gente fez um mini assessment, tá, pra eles. E eles estavam com o CRM travado, essa analogia aí, eu acho que no caso deles a Ferrari estava desmontada, não estava conseguindo usar. E a gente viu que o funil foi migrado, o funil de vendas deles estava migrado para dentro da visão do 360 do cliente. Ah, eu me lembrei desse aí que tu falou. O que isso quer dizer? Assim, foi ferido completamente os conceitos de CRM ali dentro, entendeu? E aí, cara, eles simplesmente não conseguiam usar o CRM. Não dava pra fazer. Porque dentro da visão do 360 do cliente, eu tenho o meu funil, ele conceitualmente tá errado. É meio que como tirar a engrenagem, assim, sabe? Do meio de um monte de peças ali e nada mais funciona. Então, eu diria, né, nesse exemplo, é essa questão, assim, de tu ter uma ferramenta com as engrenagens bem ajeitadinhas e se tu fizer alguma coisa errada, tu pode parar tudo, né? Tu pode estragar tudo ali dentro. É verdade. Então, esse... né, botaram o motorzinho do Palio Fire 1.0 na Ferrari. Cara, botaram o motor no amortecedor nesse caso aí, né? Imagina tu tirar o funil de oportunidade e botar pra dentro do account. Cara, isso que o Ariel falou, Ariel, é fundamental, é saber usar os objetos do Salesforce pra necessidade deles, né? Porque, na prática, o que isso... Assim, pensando rapidamente, isso impede o cara de fazer 2 vendas ao mesmo tempo pro mesmo cliente. Entende? Ele fere realmente ali o conceito. Eu não vou conseguir, porque eu tenho um account, e aí se eu quiser daqui a pouco fazer 2 vendas pro cara, eu vou ter que duplicar os accounts. E aí a gente começa a ter uma bola de neve de problemas. Sim, a parte de geração de cotação, como é que eu vou estar fazendo ali? Eu vou estar metendo a cotação junto do account? Faz sentido, cara. Pelo fato do funil estar dentro da visão do account também, eu já perco todas as funcionalidades embarcadas que tem no lead e na oportunidade, né? Oportunidade, cotação, score, pedido, tudo, né? Imagina, metas, tudo, né? Mas só para eu me atualizar, esse caso foi uma implantação caseira, in-house. Exatamente. Tá. Daí casa com o que eu ia falar, né? Porque eu vejo que a gente tem 2 problemas, né? Quando a gente fala de uma implantação de Salesforce, a gente pode esbarrar no problema de ou eu tenho o foco muito técnico, e aí eu não tenho conhecimento de negócio. Da disciplina CRM, né? E aí isso acaba implantando muito no que a gente pode colocar como uma consultoria despreparada, mas na implantação caseira a gente inverte um pouquinho, porque aí o cara tem muito conhecimento do negócio dele, mas ele não tem o conhecimento técnico, daí acaba fazendo essas coisinhas diferenciadas aí. É verdade, e muitas vezes o cara é bom dev. Cara, eu vou sair fazendo aqui dentro do Salesforce, porque ele é uma plataforma de desenvolvimento. Só que ali a gente tem que ter habilidade dev e mais habilidade do conhecimento da plataforma, sabe? Aí se tu ferir a plataforma, ele vai... também, né? Do negócio em si. A consultoria precisa muito... Eu percebo nas conversas que a gente tem que vocês precisam realmente entrar no negócio. Né? Vocês precisam analisar daqui a pouco... Porque não é todo cliente que tem um processo bem definido, às vezes. Não é todo cliente que tem ali o fluxo que ele precisa seguir certinho. E a sensação que eu tenho é que o start de tudo sempre é esse momento de observação do cliente, na verdade, assim. De estar observando, cara, ele passa por aqui, e daí, dependendo da reclamação do cliente, vocês começam, mas então tá faltando um passo nesse processo aqui, vamos validar esse dado aqui antes para não dar uma duplicidade mais para frente, alguma coisa assim. Então a consultoria, nesse ponto do Salesforce, ela precisa ser verdadeiramente consultiva e entender de negócio. Né? Não é só um desenvolvedor personalizando o Salesforce. Exatamente. Até em cima disso, tem que entender o negócio do cliente, mas o que o Ariel comentou ali, cara, eu achei fantástico, Ariel, é isso daí também, mas tem um outro erro que eu vejo também, que é, trouxe o Salesforce, eu tô com uma consultoria também, cara, mas eu quero que o CRM funcione como é o meu processo hoje. E o processo do cara, ele não é um processo orientado a cliente no centro, uma visão 360, onde eu vou, daí tu acaba pegando e ferindo conceitos do CRM. Então daí às vezes, cara, os caras estão fazendo um trabalho legal ali, codificaram direitinho tudo, só que o cliente daqui a pouquinho ele quer que o CRM funcione como é o processo dele hoje, que não é um processo de CRM. Quer trazer coisas que são de responsabilidade de RP, por exemplo, de outros sistemas ele quer colocar dentro do CRM. Cara, isso daí faz um caos também, né? Sim.
E complementando ainda ao ponto anterior ali que tu estava falando da questão técnica, né? Um outro problema nessa questão assim de implementar sem daqui a pouco um apoio especializado é essa questão técnica, porque tem muitas empresas que têm expertise técnica, tem time de TI, desenvolvedor, tech leads e etc, com bastante senioridade, só que às vezes eles não dominam a ferramenta. E aí daí tem um outro problema que a gente vê que é a questão de um excesso de customização dentro da org. Então, daí a gente vai ter vários efeitos colaterais ali de armazenamento, a gente vai ter retrabalho, coisas que foram... A gente já viu o objeto lead ser totalmente descartado e feito um novo, um lead customizado, pedido customizado e por aí vai, sabe? Então daí tem... Esse é outro viés. É uma outra consequência ali de desenvolvimento interno sem um apoio consultivo. Né? Da plataforma mesmo. Né? Sim. E se a gente fosse elencar, culpados, vamos botar assim, de projetos mal sucedidos ali, a culpa é mais da ferramenta, dos parceiros ou do cliente, na opinião de vocês? Eu acho que a ferramenta é a menos culpada de todas, tá? Concordo. E o que é importante, e a gente sempre deixa isso muito claro desde a primeira conversa, né, com algum cliente, é um trabalho a 4 mãos. Então, a consultoria, ela tem as responsabilidades dela, ela tem que trazer o olhar da plataforma, somos nós que somos os experts em Salesforce, mas o cliente é expert no negócio dele. Então, toda a parte ali de processos, enfim, né, quanto mais madura a empresa tiver em relação a isso, mais tranquilo vai ser o processo de implantação. E a gente vê muito problema e geralmente o principal sintoma disso está lá no início, lá na origem, na definição do escopo, enfim, né? Como eu não tenho ainda os processos bem definidos, eu deixo essa responsabilidade para a consultoria, definir todos os processos, daí a consultoria entende que isso é responsabilidade da empresa, fica nesse joguinho, né? Não sai do lugar, e aí já se passou ali 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, e não se tem nada no ar ainda, não se tem nada em produção, né? E esse é um ponto aí que a gente acaba vendo bastante em clientes que a gente acaba recebendo aqui para reverter, tá? Exato. Ou colocar também acho que isso que o Douglas... Cara, o parceiro, a consultoria, ela é responsável pela implantação. Então, tipo, questões técnicas e cumprir com o que foi acordado é responsabilidade da consultoria. Mas, quando a gente vai entender junto com o cliente tem que conseguir entender, trazer o negócio dele. As pessoas do cliente têm que ser empoderadas, vou chamar assim, politicamente dentro da empresa, junto com áreas, etc., né, para eles conseguirem, muitas vezes ali vai ter mudanças de processo, vai ter, sei lá, mudanças de relacionamento entre áreas na parte do fluxo da informação, etc., né, então elas têm que ser empoderadas para conseguir trazer essa mudança para dentro da empresa. E ao mesmo tempo, assim, também o cliente ele tem que entender que muitas vezes o processo dele ele vai sofrer algum impacto ali para poder se adequar a ter uma melhor performance da própria plataforma, entendeu? E muitas vezes a gente vê que não é isso, que o cliente ele quer que o parceiro faça tudo, faça do jeito dele e as coisas saiam bem, tá? Isso daí é um ponto que eu acho que pega bastante mesmo. Mas para mim a responsabilidade, que nem tô perguntando, cara, eu coloco o que é mais do parceiro. Nós como consultoria, a gente está sendo contratado ali para fazer o projeto dar certo. Sim. Então, cara, se eu tô vendo que não vai dar, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que estar gritando. Eu tenho que ir no diretor, eu tenho que ir no cara que assina o cheque, muitas vezes também que ele pode estar tendo problema, ele não sabe? Então eu colocaria 75% do parceiro e 25% do cliente. Mas cara, a gente é pago pra fazer o troço dar certo junto, né? Sim. Então é uma responsabilidade nossa também, sabe? Sim. A consultoria, porque faz parte da consultoria também dizer pro cliente, cara... não vai por aí, eu não tô conseguindo às vezes porque, cara, eu preciso dessa porta aberta. Exato. Porque senão eu não vou conseguir... E dar visibilidade pras pessoas, né? Dá pra todos. Cara, e na visão da SR, de vocês, o que diferencia um projeto bem implementado de um desastre total? Perguntinha... capciosa. Por onde começar? Boa pergunta. Vai, Douglas, como vai você o primeiro? Vamos ver o que o Douglas fala. Cara, o projeto bem implantado é o projeto que vai dar ROI, né? É o projeto que vai estar no ar, é o projeto que vai, de alguma forma,
trazer qualidade de vida para quem tá lá na ponta, para o usuário, vai automatizar processos, vai dar autonomia para ele e isso vai acabar convertendo em mais negócios, em mais leads, numa produtividade maior quando a gente estiver falando de atendimentos. Então, em resumo, a gente sempre falou aqui, né, o projeto desastroso, o projeto caro é o projeto que não vai pro ar. Claro, né? Feito é melhor que perfeito, né? Tem todas essas questões assim, mas o projeto estando no ar, sendo implementado ali de uma maneira que possibilite, sim, o uso, né? Falando ali de uma V1, pô, isso eu já considero como um sucesso, né? A gente sabendo conduzindo ali o processo para que o cliente não venha a ter problemas ali no futuro, excesso de customizações, né? Encarecendo questão de manutenção futura, mesmo ali também afetando questões de atualização de versões, etc. Pô, isso eu já colocaria ele como um projeto de sucesso, tá? O cara já vai estar extraindo o valor da ferramenta, já vai estar em uso. E, cara, para mim o desastre é o projeto que não vai pro ar, é o projeto que fere todas as expectativas, aí atrasa todo um planejamento daqui a pouco de um ano, né? Tanto financeiro, de investimento, mas quanto também de negócio. Isso para mim é o principal alerta aí. Cara, complementando o que o Douglas falou ali, Dalan, o que eu acho também, tá? O que define bem ali um projeto que vai ser um sucesso é ali no planejamento a gente conseguir definir quais são os principais objetivos que eu quero, digamos, na minha primeira versão. Tu ter claro ali qual é o teu goal, sabe? Cara, eu quero atender tanto por cento de cliente que, sei lá, via a IA ali do Salesforce que a gente está subindo, eu quero desligar a ferramenta tal e trazer para dentro do Sales, sabe? Eu quero, sei lá, minhas campanhas do marketing, elas têm que estar saindo por aqui, tem que estar atendendo todo mundo, etc, sabe? É tu definir qual é o grande objetivo. Cara, o ROI é excelente, sabe? Mas muitas vezes também é difícil tu metrificar quando tu tá colocando uma ferramenta o tamanho do ROI dela, dependendo de para onde que ela vai. Então, o que eu vejo ali, cara, eu vou ter o projeto, eu tenho esse escopo, isso daqui vai me custar tanto, eu vou levar X tempo e, cara, com isso eu tenho que ter isso aqui atendido com essa plataforma. Porque muitas vezes, cara, quando a gente fala, as pessoas não sabem nem isso, sabe? Que seria o básico. Cara, quais são os objetivos que eu tenho para a empresa, assim, em termos de processo, sabe? O que eu quero com isso nessa primeira versão? Às vezes essas coisas não são definidas, sabe? Não sei se tu concorda, não. Concordo. Eu acho que quando tu falou assim da questão do ROI ali que o Douglas comentou, eu até fiquei meio assim, mas eu entendi o teu ponto. Porque é difícil mensurar o ROI nesses casos. O cliente às vezes não tem nem ideia do qual o objetivo principal daquela implementação. Sim. Às vezes o cara foi, sei lá, se levou ali, mudou tanta coisa que nem sei por que tô botando já. Agora, quando o cliente ele tem isso bem definido, qual é o objetivo, que dor que ele quer resolver, etc. O ROI do projeto é isso. O quanto isso resolveu. Sim, né? exato. Então, sim, é ver o antes e depois, né? Mas daí cara, respondendo a pergunta, até pra sair um pouco do... Né, o pessoal já respondeu super bem, então eu não vou falar de ROI, resultado de projeto. Pra mim, o projeto de sucesso é o que gera novos projetos. Show. Se gerou novos negócios... não é por um viés comercial que eu tô falando isso. E sim, o que isso implica? Cara, alinhamento de expectativa, o investimento que o cara fez deu certo, gerou resultado, é uma combinação de um monte de coisa. A empresa. Eu vi que esse parceiro é de confiança, eu quero estabelecer um relacionamento com esse parceiro. Isso tudo tá embutido em vou ter um segundo projeto com essa consultoria, sim ou não? Isso que o Iscarel falou cara, é ótima resposta, porque querendo ou não, o que a gente faz? Salesforce bem, ele vai gerar benefícios. Benefícios tanto de processo, como de venda, como de atendimento, satisfação do cliente, melhor comunicação, mais lead, etc. E isso vai acabar o quê? Cara, tá bom, vamos fazer mais coisa, porque o que a gente acaba vendo é clientes que estão satisfeitos com a ferramenta, né? Muitos estão ali com a gente conseguiu ter essa reversão, acaba sendo uma fonte de investimento infinita em projetos dentro do Salesforce, né? Porque acaba Ninguém quer manter o CRM do jeito que tá. Eu quero melhorar. Se o meu CRM é bom, foi bem implementado, cara, como é que eu melhoro? Eu vou gerar mais resultado. Agora eu vou botar automatizar mais coisas, vou botar mais gente, áreas, né? Utilizando. Vou botar outras clouds, porque vai crescendo. E querendo ou não, o Salesforce ele acaba sendo
um dos principais sistemas da empresa, né? Porque, cara, a venda tá entrando por ali, então é a boca que alimenta, né? Vamos chamar assim. Vai estar integrado ali junto com o RP, já vai estar tirando pedidos pro cara, sabe? Tu vai estar tendo métrica, teu time de venda tá todo ali, tu faz a gestão do dia a dia, o atendimento, régua de comunicação, cara, daí só vai. Sim. Então, cara, eu gostei dessa daí, eu vou usar depois no speed. Cara, o projetinho venda tu tá querendo fazer mais coisa ali dentro. Então, esse daí é o projetinho que tá indo bem. Então, Sim. É projetos recorrentes ali dentro. Abre um novo universo, né? Não, é demanda infinita, cara. É esse que é o problema. Tu começa a ver, cara, eu posso ter isso daqui, eu posso ver mais além, eu posso ter mais informações, eu posso ampliar isso tudo aqui, essa inteligência dentro da minha empresa, né? É quando ele começa a entender que tá, cara, a minha empresa tá amadurecendo, quero acelerar. Tá fazendo sentido, né? Total. E esse daí fica essa provocação pra quem tá assistindo aí, se tu implementou o Salesforce e tá um ano, muito tempo sem mexer nesse CRM aí, tá deixando dinheiro na mesa. Provavelmente. É verdade. Chame a gente, hein? Ajudaremos. Cara, Chame a gente, façam um assessment. Inclusive, se tu não sabe como chamar a gente, o primeiro passo, né, pra gente entender se daqui a pouco tem o que desbloquear aí nesse teu Salesforce é a gente fazer um processo de assessment na tua empresa. Esse processo aí, normalmente é um processo que tem um custo, seja 10, 20, dependendo do tamanho do projeto, até 50 mil reais pode custar, mas se tu tá assistindo o podcast aqui, ele é dado de presente para ti. A gente vai fazer uma imersão na tua empresa, vai entender todo o teu processo e te indicar aonde que estão os gaps ali para desbloquear mais ainda o potencial do Salesforce dentro da tua empresa. Como que faz para tu entrar em contato com a gente? Tu vai clicar no link aqui da descrição ou então ler o QR Code aqui na tela, vai solicitar o contato pra gente, o contato da SR ali pra gente conversar contigo, marcar esse processo de assessment, e ele vai ter um espaço para tu colocar um código, que a gente vai liberar agora aqui, para tu, quando tu preencher, a gente vai receber teu contato, e a gente vai saber que tu ganhou esse processo de assessment de presente. Qual o código que a gente dá ali? Tinha pensado em promotor, mas... Olha aí, gostei. Reversão também é legal. Reversão. O que tu acha, Douglas? Promotor ou reversão? Reversão, eu gostei. Reversão? Reversão. Fechou, então, ó, o código é reversão. Entrou ali, solicitou o contato da SR pro Douglas entrar em contato contigo aí. Coloca ali o código reversão, ele já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e a gente vai ter o maior prazer, o maior prazer em te atender e desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso, belezinha? E, cara, para quem estiver entrando em contato, e eu quero saber também da experiência que vocês têm. Porque no marketing acontece muito isso, né? O cliente entra em contato com a gente ali, a gente nos contrata como agência de marketing, mas nós somos o time de marketing dele, não de vendas dele. E ele começa a exigir que a gente faça a venda para ele, né? Uhum. Não, eu gero a oportunidade, mas ele vai ter que fazer essa conversão de venda. Qual é o papel real da consultoria ali num projeto de Salesforce? Tem alguma coisa que os clientes acham que é papel da consultoria? Quando vocês conversam, eles começam a botar essa responsabilidade em vocês, mas não é o papel da consultoria? Existe essa situação? Essa aí é reflexiva, aquela. Filosófica. O que me vem direto mais rápido na cabeça é essa questão de duas vezes fazer o lado do cliente, sabe? Mas eu não sei como dizer isso. Tipo, sabe quando tu extrapola... Porque, cara, querendo ou não, a gente tem uma relação de parceria. Eu sou um fornecedor. Eu tenho limitações intrínsecas de ser uma outra empresa, de estar externo ao negócio do meu cliente. A gente faz imersão, faz assessment, entende o modelo de negócio. A gente tem um know-how muito bom, principalmente nos nossos consultores, de dominar regras de negócio dos clientes, né? Então eles ficam, vamos dizer, fluentes na regra de negócio dos nossos clientes. Mas a gente tem uma limitação intrínseca que é, às vezes, de poder político dentro da empresa, às vezes de ter que mobilizar áreas, às vezes de ter que definir processos. A gente pode sugerir processos, a gente tem muitos workbenches, né? A gente tem vários clientes para sugerir assim, olha, em outros projetos fizemos assim, fizemos assado. Dentro de casa, a gente sugere muita coisa do que a gente faz dentro de casa também no nosso CRM. Então a gente tem um portfólio legal para oferecer. Mas quem no final vai optar porque é o cliente, sim, né? Sim. Então ele tem os nuances do negócio dele, ele precisa estar engajado. Exato. Então, eu diria que pensando rapidamente, esse é o primeiro ponto, assim, que a consultoria tem suas limitações, né? Eu não vou conseguir mobilizar as áreas sozinho. Exato. Isso. Acontecer.
Eu tenho uma visão que vai de encontro ali com o que o Ariel trouxe, mas ela é bem mais simplificada. Eu acho que o papel da consultoria é conduzir o cliente para o sucesso, tecnicamente, e também dentro da cultura de CRM, né? Mas isso não quer dizer que necessariamente eu vou passar por cima de decisores dentro da empresa, de diretores, de gestores, enfim, né? O nosso papel ali é realmente ser um consultor. Eu posso ver algo que não vai dar certo e eu posso dar o alerta pro cliente. Olha só, eu já vi isso em outras casas e vai acontecer isso. Mas aí a decisão, né, do que realmente vai ser feito lá na definição do escopo, no final das contas a gente é o prestador de serviço, né? Mas eu diria isso, tá? O nosso papel basicamente é conduzir o cliente para o sucesso. Esse é o nosso papel. Deixa até dar um exemplo. Enquanto o Ariel e o Douglas estavam falando, eu me relembrei um case de um cliente nosso. Não vou falar o nome ali, tudo, né? Mas o que dá para dizer ali que dentro do negócio dele ele é um dos principais do mundo. Vamos pensar assim, é um cliente gigantesco. E aonde ele estava vindo já de uma tentativa de implantação do Salesforce. Imagina o tamanho dessa empresa, né? Então é uma empresa extremamente gigante, complexa, com várias unidades fabris, com, sei lá, milhares de representantes no Brasil. E aonde eles estavam extremamente detrator, estavam pensando em tirar a ferramenta, etc. E daí nós, SR, a gente entra, eu me lembro, ficou eu e o Ariel uma semana lá com os caras, a gente fez um assessment, a gente entendeu, a gente desenhou junto com a área de comercial, a TI junto, a área de negócio, cara, o que deveria ser, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado. Então a gente conseguiu gerar todo um estudo em conjunto extremamente rico do que deveria ser feito. Mas, e daí, cara, hoje a gente tá em voo de cruzeiro, já é projeto de, sei lá, mais de ano, tá? Então já a visão deles já mudou, eles eram um detrator e hoje eles já são um promotor da ferramenta. Mas internamente também foi feito, e o Ariel comentou muito bem ali, que ele falou que os caras eles têm que ter a força política de conseguir fazer a mudança interna lá dentro, né? Então ali foi um trabalho nosso, a gente colocou um time de excelência. Então, por causa até do tamanho, é uma complexidade absurda aquele cliente ali. Então, a gente conseguiu ter toda essa geração de valor, assim, muito boa, sabe? E junto com isso também, daí pega todo um trabalho que o time de TI e o time comercial, eles conseguiram fazer de venda interna, venda intra-áreas. Imagina que toda ali é uma empresa que tem um monte de marca diferente. Então, dentro da diretoria tem subdiretorias, tem subprocessos de venda, tratamento com representante, etc. Então ali foi feito um baita de um trabalho deles internamente para ir para uma cultura de CRM, sabe? Sim. Então, cara, ali o que eu vejo? A gente foi até onde a gente conseguiria ir. Se ali o cliente não tivesse tão junto, querendo que aconteça, cara, por melhor que a gente entrasse pela complexidade, etc e tal, a gente não ia ter força para isso acontecer, sabe? Ali, tanto o Ariel falando, o Douglas também me lembrou ali, cara, e ali é um case total de reversão, né, Ariel? Pelo que eu tô falando, ele já sabe quem é, com certeza. E ali, cara, ali é... Até nós ali, quando a gente fala, a gente sempre cita esse case, né, nas apresentações, tudo, cara. Cara, quer falar, Ariel? Quer complementar? Não, só pra ver se eu quis botar no ChatGPT. Pra ver o que ele ia trazer, algumas ideias interessantes. Eu vou falar pra vocês acham que isso faz sentido a gente elaborar alguma coisa sobre. Ele botou assim, ó. Primeiro eu botei o que é uma consultoria de Salesforce não é e que o cliente acha que é. Não é uma fábrica de milagres. Isso eu achei interessante até. É só contratar que tudo vai se resolver automaticamente. Uma coisa que eu nesse episódio, querendo ou não, eu tô entendendo um pouco melhor, é que o CRM, às vezes parece que a empresa tem uma... Não são todas, tem empresas mais maduras, outras não. Mas parece que CRM eu tô contratando um programa, vamos botar assim, um software. E, na verdade, CRM é uma cultura, né? É uma disciplina da empresa, cara. É um conceito também, né? Também. É um conceito de CRM. Eu preciso enxergar esse conceito para eu poder usar melhor o software. Eu preciso ter esse conceito pré-estabelecido ali dentro da minha empresa para poder usar o software. Senão eu acabo misturando as coisas, né? Trazendo uma coisa para mim. E aí, nesse ponto da consultoria não faz milagre, eu concordo com esse ponto, assim, né? O que às vezes alguns clientes acham que é. Eu vou contratar uma consultoria e ela vai resolver tudo. Só que na minha empresa eu não sei a disciplina do CRM, as minhas áreas de negócio não estão envolvidas. Todo esse conjunto de
de requisitos, coisas, aspectos importantes que tem que ter dentro da empresa e não tem, não adianta tu contratar uma boa consultoria se dentro de casa tu não fizer o teu dever, né? Sim, Então, sim. por isso que a gente fala muito desse trabalho a 4 mãos, né? Depois o outro já eu achei meio viajado, que não é um time de mágicos que entende tudo sobre... Não, mas olha só, Tem que que ser entende brilhante. tudo sobre o seu negócio no dia 1. Isso aí, sabe? Tem uma parte de... Ok. Entendeu? Né? Eles já deveriam saber como funciona o meu negócio. Isso é comum, às vezes acontece. É verdade. Ó, como assim tu não sabe como é que eu faço exportação de carne para os Estados Unidos com a tarifa de 50%? Pois é. Bom, foi ontem o decreto, cara, hoje já tem que saber, né? Isso aí. Tem um outro ali, a consultoria não é um suporte técnico tradicional. Ah, depende. 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 É, isso aí eu não... A gente tem contrato de suporte técnico, tá, gente? Aham. É importante. É, mas não é só. Não é... Aí, ok, né? Mas aqui, ó, esse eu concordo mais. Não é só um apertador de botão. A consultoria isso aí, com não é certeza. só um apertador de botão. Aqui tem aqui, ó, eles só vão configurar umas coisas ali e pronto. Cara, e eu vou te dizer que tem cliente que pensa assim, tem cliente que age assim. Cara, eu quero que tu faça, vem com a definição, cria isso, Eu faço XYZ. exatamente isso aqui que eu quero. Ah, mas vai, cara, é isso. Faz o que tu tá... E aí, do papel da consultoria é alertar, ó, a gente dá esse direcionamento, mas se tu quiser fazer isso, é por tua conta em risco, Claro, né? claro. A gente, ok. Sim, deixa claro, pelo menos. Cara, Deixa quer claro. pintar, sei lá, a parede da tua sala de verde limão, cara, acho que vai ficar meio estranho, né? Mas, pô, ok. Vamos Mas lá. eu pinto. Um outro ponto, né, que às vezes a gente já vê na prática, alguns clientes ainda têm essa mentalidade de que achar que a consultoria se resume a um único projeto isolado e acabou, fez a entrega e acabou. E aí eu acho que tá muito ligado até com o que eu falei antes ali, com o que a gente debateu sobre, para mim, a métrica de sucesso do projeto é outro projeto. Não tem nenhum problema a empresa, o cliente, ele, cara, fez o projeto, foi um sucesso, tô satisfeito e não quero mexer mais. Ok. Mas tá deixando dinheiro na mesa, muito provavelmente, né? Porque se o projeto gerou resultado, o time tá engajado, tá usando, tá vendo valor na ferramenta, é impossível que o teu processo esteja perfeito, sabe? Ou que não esteja à prova de melhorias e automatizações para tu conseguir continuar, ter uma continuidade da tua melhora de resultados. Então, a gente, por experiência própria dos nossos clientes, a gente até tem dificuldade em bater no número do LT do nosso cliente, mas o cliente que entra para SR, ele fica... É que a SR tem 5 anos, né? Sim. O mais longo tem 5 anos. Sim, o primeiro cliente tá aí até hoje. O primeiro firme cliente e tá aí forte. até hoje. Então, pô, a gente manteria o cliente por 5 anos enrolando ele, tipo, não, eu tô enrolando o projeto aqui, por isso que tá 5 anos. Não, óbvio que não. A gente gerou muito valor nos projetos em que a gente entregou e que virou um ciclo virtuoso mais de evoluções ali dentro do... resultado para o cliente e resultado para a gente. Projetos novos para a gente, resultados novos, implementações novas para o cliente, sabe? Então é uma roda, é uma engrenagem que tá... Positivo, É vivo, né? né? Positivo. É um organismo vivo. E dentro a da gente empresa, quer sempre buscar isso nos nossos clientes, porque, cara, eu quero fazer a melhor entrega possível para te gerar resultado e tu vê, cara, é aqui o caminho. Sim. Eu não tenho que parar. Né? É que nem quando a gente fala no marketing. Pô, eu fiz uma campanha de ROI 10, porque parei, não vou mais fazer Não nada, faz porque eu não sentido, quero né? mexer, não quero baixar meu ROI. Aham. Sim, não, Cara, não faz sentido não seguir fazendo. Tu gerou né? uma campanha que tu bota R$1 e volta 10, por que tu não tá botando mais, não tá fazendo mais disso, né? Então é meio que com essa mentalidade aí. Show. Exato. Então, quem é detrator não tá tendo esse resultado. Entendi. Entendeu? Sim, ele parou. Não vou avançar aqui no... Tem um outro que é assim, ó. Uma consultoria não é responsável por decidir as prioridades dos clientes. Ai. Sofrimento ali, é Cara, sofrimento. sim e não, eu penso nesse daí. Sim, quem tem que definir a prioridade é o cliente, mas não a consultoria tem que estar alertando muito, porque se ele tiver com uma prioridade errada perante o cenário que ele está apresentando, entendeu? Aham. Mas, claro, a decisão final, obviamente, é do cliente, porque é o projeto dele, é a org dele, é ele que está pagando, óbvio. Até um exemplo é uma negociação que a gente tá fazendo recentemente. Eu me lembro desse daí. Cara, priorização, o cliente chegou, cara, a gente quer começar pelo marketing. Ele sabe qual é a maior dor dele. Aham. Exato. Então, cara, eu quero começar pelo marketing porque eu preciso trocar ferramenta. E Eu não vou ficar pagando 2 ferramentas, beleza? Como é que eu, como consultoria, vou dizendo, não, vamos começar pelo marketing. Eu quero que tu comece pelo vendas, né? Mas olha, nesse exemplo que o Ariel falou,
olha pra tu ver como é complexo a parte interna da empresa. Eu já sei o que tu vai falar. A pessoa falou, não, a gente tem que fazer o marketing primeiro pra tirar não sei o quê. E daí tava o resto reunião, cara, a gente precisa. Mas também eu preciso fazer isso. Vamos nos reunir, vamos definir certinho qual é a prioridade. Porque quando um definiu que pra aquela pessoa ali dentro da cadeira dela, cara, aquilo fazia sentido, realmente fazia sentido. Outra pessoa num outro tipo de cadeira que tá tendo uma visão maior, assim, de várias áreas, ela já viu que talvez aquilo não deveria ser a prioridade. Cara, vamos internamente nós definir bem certinho aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês, então é sprint 0. Vamos fechando o escopo e definindo bem as prioridades. Pra tu ver, cara, isso daí é extremamente difícil, complexo, cara. E aquela pessoa não estava errada. É que o que acontece? Aquela pessoa que falou que vamos começar pelo marketing, a maior dor dela é essa. Só que aí essa pessoa falou, vamos nos reunir, ele tá numa visão mais generalista. Sim. Ele tem que ver outras áreas ali. Não, mas aqui... Essa parte da empresa, essa é a dor. Mas a gente precisa ver a empresa como um todo, né? A gente precisa ter uma visão maior. Cara, o Ariel falando assim, eu comecei a me lembrar na hora, assim, da reunião, sabe? Cara, e como é... tem mais coisa aí? Não, acabou. Quer dizer, tinha um último, mas vou falar, daí a gente vê se... não é uma porta de entrada para a bagunça. E aí, o que ele explica aqui, né? O que o cliente acha? Vamos colocar tudo que dá no Salesforce desde o início. Foi o que tu falou lá, mais cedo. Na prática, uma boa consultoria ajuda a priorizar, fazer rollout com governança e manter a escalabilidade. Caraca, cara. Resumiu o chat GPT lá no começo, hein? Mas cara, exatamente isso aí. V0, objetivo, escopo bem certinho. Aquilo dali, tu tem que ter um direcionamento. Senão vira um bagunçamento. E essa questão da porta de entrada, eu não tinha assimilado na primeira vez, mas aquela questão do MVP. Quando a gente fez o episódio sobre os projetos, o que a gente sempre direciona pro cliente? Cara, vamos definir o MVP. Sim. Aqui, o mais simples, o mais rápido possível para gerar valor, que seja o mínimo aceitável. Sim. Porque senão aquilo vira um escopo infinito. O cliente, porque ele, no bom sentido, num bom intuito, ele quer sempre entregar o estado da arte, a melhor CRM possível. Só que isso não... Daí eu começo a ter muito tempo, né? Eu tenho o dilema de algumas variáveis. Eu tenho a qualidade versus complexidade versus tempo. O esforço versus o tempo disso tudo. Se eu quero um CRM impecável, o tempo não vai, né? A variável tempo vai aumentar muito. Esse ponto é bem, bem importante nesse sentido, porque a gente vê, é muito comum e tem que estar em vigilância constante, acréscimo de escopo. Sim. Acréscimo de escopo. Assim, mas já que a gente tá fazendo isso, vamos automatizar esse pedacinho aqui e tal. E, cara, quando vê, o escopo tá 3 vezes maior. Gente. Cara, e como que vocês, como consultoria, como SR mesmo, vocês abordam projetos ali dos clientes que já estão emocionalmente desgastados e financeiramente desgastados com o Salesforce? Essa é pra vocês. Vai, me mostra a tua quebra de objeção. Vai. Cara, nesse caso, o primeiro passo, geralmente o cara vem, porque ele olhou o podcast, né? Ele usou o cupomzinho ali que ele ganhou. Então, de cara, ele já tem direito ali a uma análise da org, né? A um cheiro de um trabalho consultivo de qualidade. E o primeiro passo ali que a gente tenta entender com esse cara é, cara, qual é a tua dor e quanto que isso está te custando hoje? Né? E normalmente quando o cara vem já machucado de experiências anteriores, ele tem isso muito bem definido, né? Ele sabe, nesse caso ali que a gente estava falando agora há pouco, ele sabe, por exemplo, que, cara, eu investi uma grana alta, né, para ter um CRM integrado com o meu marketing, e agora, um ano depois que eu estou usando, eu me dei conta que o principal, que é essas duas ferramentas conversando, elas não estão integradas. Né? Então, cara, eu investi numa ferramenta líder de mercado, eu investi numa consultoria referência, né, em tese, e hoje a minha área de marketing ela não se conversa com a área de vendas e vice-versa. Né? Eu tenho que pegar os dados do meu marketing, eu tenho que tratar uma planilha para eu mandar para minha área de vendas. Né? Então, cara, esse é só um exemplo do que a gente lida, né? E aí, como é que a gente vai fazer para conseguir engrenar, né, com esse cara aí que já estourou orçamento, né, que já não tem mais paciência,
que já colocou todas as consultorias já no mesmo balaio, né? Já tem uma visão deturpada do nosso trabalho. Cara, é no dia a dia começar pequeno, né? Como o Ariel trouxe lá, é importante a gente definir um MVP, a gente definir pequenos marcos de sucesso e ter isso muito bem definido para a gente começar degrau a degrau, né? Reverter essa detração em relação à ferramenta, ao CRM e também ao nosso negócio, né? Ao nosso negócio de consultoria. Então, cara, eu iria por aí. Eu acho que os guris aí também podem... Perfeito. Eu acho que é exatamente isso daí. É entender bem ali a necessidade do cara, escutar muito. A gente vê ali a primeira reunião, cara, quase sempre cara, já não gastei o orçamento, tô pressionado, tô arrependido. Picareta. Cara, é complicado assim, sabe? Mas daí depois, cara, vamos entender... Deixa a gente entender bem o teu negócio, o que a gente pode fazer de diferente. Muitas vezes ali também a gente está falando com o nível gerencial que está com medo de ter uma mancha na carreira, né? A gente já viu, poxa, isso daqui não tá bom, cara. Como é que vai ficar a minha carreira? Não quero ter uma mancha aqui de um projeto que não foi bem, que eu conduzi e não gerou resultado. Tem muita gente, cara, e é uma preocupação extremamente válida, sabe? Então acho que isso que o Douglas falou, isso de, cara, vamos sentar junto, vamos entender... Vamos começar primeiro, a gente faz isso, daí tu já consegue vender internamente esse ganho, a gente começa com essa reversão, isso daí vai dar força para que a gente faça isso, depois isso, e depois de tanto tempo tu já vai ter assim, assado e a gente tá saindo bem no outro lado, sabe? Faz uma degustação. É óbvio que eu queria alocar uma squad com 30, 40 pessoas, né? O meu chefe tá aqui. Comercialmente falando. Inclusive, ele torce pra isso todos os dias ali. Sim. Mas a gente precisa entender que não é o momento desse cara, não é a realidade dele, entendeu? Ele precisa voltar a ter confiança, né? Exatamente. Ele precisa voltar a se sentir confiante. Cara, né? e muitas vezes a gente tá falando ali, diretor de empresa, o faturamento na casa dos bilhão, cara, sabe? Então um investimento pesado, existe um impacto gigantesco ali em cima. Claro. E o cara tá... Sim, isso impacta direto o negócio. Claro, direto. Deus. E já tá, aquela coisa, pela bola 7 ali, já tá... Não, cara, eu sempre gosto, a gente conversa bastante. Cara, a gente, dentro dos nossos valores, eu não quero, cara, que... Porra, sabe, eu acho ruim, assim, ver que os caras investiram um monte e não tá tendo sucesso, sabe? Eu me coloco no lugar do cara ali, assim, cara, isso não é legal, sabe? Então, e pra nós é sempre uma sensação boa. Começou ali, daí tu vai falar, e aí, cara, como é que tá 6 meses depois, sabe? Às vezes 1 ano. Pá, cara, agora tá voando, minha área interna tá gostando, sabe? Tô recebendo elogio ali dos outros caras, cara, a gente tá conseguindo gerar... Sabe, tô conseguindo extrair aquilo que eu queria. Cara, tu sabe, é legal isso, sim, sabe? Sim. Tu também tá impactando positivamente. O que eu iria acrescentar nisso, acho que concordo com tudo que foi dito. E o que eu iria acrescentar, que eu acho que até implicitamente já foi dito, é que a gente tem que ter essa questão das entregas ali, fasear elas e de uma forma... degustável, vamos dizer, mastigável ali pro cliente que já tá machucado, né? É super importante. Mas antes disso, antes da gente conseguir fechar, há uma quebra, uma reversão de imagem, né, de consultoria muito grande, né? E vários leads e clientes hoje que passaram, né, no nosso funil e tal, e a gente teve um trabalho muito grande de mostrar os valores da SR e mostrar como que é o nosso formato de trabalho. Porque tem casos em que o projeto, tecnicamente... fracassou, etc. Mas tem casos onde a pessoa, inclusive, se sentiu lesada, né? O cliente se sente lesado. Então, cara, tem um trabalho forte ali de mostrar os valores, os princípios éticos de trabalho da SR, sabe? Claro. A gente passou por sabatinas, assim, de alguns clientes de, cara, como é que vocês, né? Como é que é o contrato? Trazendo situações hipotéticas, porque já deu pra ver que eles, né? Passaram por traumas, onde a gente mostra e o principal objetivo dessas empresas que passam por isso é buscar um parceiro de confiança. Né? No final de tudo, assim, agrupando todas essas características, se representa num parceiro de fato. Sim, né? sim. Parceiro de confiança de longo prazo. Então isso que é o que mais a gente ouve, né? Então quando normalmente
Rosenthal e o Douglas vão fazer o kickoff de um cliente durante a negociação e um kickoff do cliente que eventualmente fechou com a gente traz muito essa relação de parceria de longo prazo, etc. E aí a gente vê que dá um quentinho no coração, assim, da galera, sabe? Porque, cara, estão tão carentes de parceiros de confiança. Parceiro mesmo, parceiro, Sim, parceria mesmo, alguém... né? Dá abraçar junto, né? Cara, pra tu ter ideia, a gente já pegou bronca ali do cliente tá acionando judicialmente o antigo parceiro dele, cara. E a gente entra... Isso, às vezes eu fico pensando, cara, de todos os clientes que a gente tem, cara, não tem absolutamente nenhum. Todos os clientes, cara, eu chamar no WhatsApp, dar um oi ali, o cara vai estar conversando comigo de boa, sabe? Isso é uma coisa que eu acho legal, cara, porque projeto às vezes vai dar merda, sabe? E, cara, acontece. É do jogo, a gente dá risada, vai dar merda, mas cara, shit's happen, né? Então, a diferença é tu estar comprometido em resolver a merda. Cara, mas principalmente também, cara, honra o que tu prometeu pro cara. Honra a tua palavra, entendeu? Porque, cara, ele vai ficar puto ali quando tu tá dando problema, tudo bem, sabe? Mas, cara, tu vai superar aquela fase, tu vai sair no outro lado, o cara... os caras realmente ali, cara, foram meu parceiro, sabe? Não quiseram se aproveitar no momento ali que eu tava dependente. Isso, cara, eu acho que isso daí é fundamental também, sabe? E qual foi o... Não sei se vocês podem, né? Mas, tipo... O case, vamos botar assim, o cliente que chegou mais machucado que vocês, assim, o caso de reversão de maior sucesso. O cara que chegou, esse aqui chegou arrebentado. Não, é que não dá pra falar nome, né? Não, mas acho que a gente oculta o nome. Não precisa dizer. Não precisamos falar nome, mas como é que foi a situação? O que aconteceu? Teve clientes que já tinham investido, sei lá, um valor de um jogador de futebol em implementação e tirar a ferramenta. Mas jogador da Série A, um jogador tipo vendas internas do futebol brasileiro. Sei lá, um valorzinho de um prédio, vamos colocar assim. Cara, uma grana milionária. E tava pensando em tirar a ferramenta, a gente conseguiu entrar, trabalho bem definido, objetivos, o que nós vamos fazer. Agora os caras estão fazendo. Bem feito, profundo. Daí sim. É que empresa muito grande e complexa, né? O nosso, cara, se a gente falar, o nosso cliente número 1 também, quando a gente entrou ali dentro, cara, a gente entrou para fazer uma implementação de uma cloud específica, fizemos bem e os caras convidaram a gente, cara, tô com uma dificuldade, me ajuda? Uma ferramenta, então, que até eles não estavam conseguindo extrair valor, hoje é o carro-chefe deles ali, toda a parte de venda, já estamos lá há 5 anos, né? Então, ali é um case muito bonito também de reversão. A gente, cara, praticamente todos os cases nossos ali de dados duplicados, ali os caras, quando tu fala com esses caras, eles estão indignados ali com a ferramenta, cara, e são cases muito bonitos. Depois, cara, foi o nosso maior projeto e tá todo mundo feliz aqui dentro, sabe? Cliente pequeno, que também, cara, que daí acaba sendo, eu vejo assim que muitas vezes no cara pequeno, que como, tipo assim, o poder financeiro não é tão grande como empresas gigantes, né? Ali acaba sendo um investimento muito mais estratégico e o cara conta em ter aquele retorno até para dar o próximo salto, o próximo ciclo olímpico de crescimento dele. Ele tá contando com aquilo e aquilo tá travando, ele não tá conseguindo crescer. Então, quando tu consegue entrar bem, muda aquela situação ali, eu vejo que isso gera muito, às vezes gera mais valor do que para a empresa gigante, né? Porque a empresa gigante, querendo ou não, ela segue trabalhando, ela não para, e não é travada. Muitas vezes ali é uma questão política interna de investimento e coisas para o futuro. Mas o cara pequeno, aquilo dali às vezes é uma barreira de crescimento do cara, entendeu? Às vezes dói mais, né? Claro. A maioria das vezes. Sim, então, cara, tem muitos. Que eu vejo também muitos caras às vezes ali que querem ter o marketing digital já integrado junto com o CRM, conversando com o Marketing Cloud, etc. Os caras não conseguem isso. Daí quando destrava, cara, vira um foguete ali, gera muita receita, sabe? Então eu acho complicado assim, vou colocar esse ou aquele cliente. É porque, cara, todo cliente ali, quando investiu nisso daí, tá? Cara, pra ele, a gente, cara... Mas também tem clientes ali que a gente vê assim que, poxa, cara, que pena, sabe? Cara, vai lá... Os outros caras meteram um pacote gerenciado lá que travou tudo, sabe? Que daí o cliente não tem nem os fontes daquele pacote, sabe? Puxa, cara. Daí ali os casos de reversão é muito mais difícil. A gente até consegue, assim, sabe? Mas tu vê que dói muito ali pro cliente, sabe? Então, cara,
Há situações e situações, Teve, né? E teve uns três, pelo menos que eu lembro, de uns 3 clientes que falaram assim, vocês são a nossa última tentativa. Eu já escutei demais, tá? Mais que isso. E já teve, cara, e teve a vez, cara, até eu tava falando, eu não sei se tá, né? Foi no podcast ou antes da gente começar a gravar. Teve um cara que me chamou hoje, até pra quem tá vendo, hoje é quinta, né? Me chamou terça de noite, pedindo ali abrindo uma RFP pra gente pegar e fazer a sustentação, sendo que era um cliente que a gente tinha falado, sei lá, um ano e meio atrás, mais ou menos, que ele tava com problema, tava buscando um parceiro novo, daí, cara, a gente fez ali uma proposta legal, vamos fazer o projeto, etc. Cara, daí por algum motivo decidiu não vir com a gente, daí agora tá vindo agora de novo ali porque tá tendo problema, sabe? Então muitas vezes também eu vejo que, cara, sei lá, os caras cobraram um pouco mais caro, não é mais caro, eu cobrei o certo, Sim, o correto, o real para ter dentro da tua necessidade, dentro do assessment que a gente fez, dentro do que tu vai precisar, tu tem que fazer isso e isso te custa tanto. Daí, às vezes, por uma decisão, não, eu vou fazer menos. Tem um cara aqui que tá me dizendo que vai fazer em menos tempo e menos dinheiro. Só que daí, cara, não, sabe, não... A gente já espera sabe um ano onde e vai meio. terminar, né? Exato. Espera um ano e meio. Cara, Às vezes menos. é complicado. Sim, não é feliz, né? É Não, triste, não é. no fim das contas é Cara, triste. e né? tem... Quando tu perde e tu sabe isso daí, chega a dar uma tristeza no cara. Não, né? dá, cara, porque tu vê ali, poxa, cara, o cara economizou ali e agora tá gastando mais, sabe? Sim. Que coisa ruim. E é muito ruim tu ver uma pessoa, porque dependendo, beira sacanagem às vezes, né? O cara se sente sacaneado, às vezes, pô, mas tu me disse que ia me entregar e não me entregou. Mas é que o contrato era por horas e não pelo escopo, e aí acontece, e aí, tipo, não é satisfatório ver ninguém sendo sacaneado, né? Ninguém se sentindo sacaneado, pelo menos. Cara, às vezes, cara, tem alguns concorrentes que a gente sabe que... Como é que eu vou dizer? Que não usa as melhores práticas. E eu sei que vai dar problema. Tanto é que a gente tem ali comercialmente, a gente já sabe, cara, clientes desse cara, vamos bater lá porque provavelmente ele tá com problema. Isso é um fato. Isso aí, já viu? É um baita no canal de aquisição. Mas tem outros que, cara, que realmente ali o cara não fez na maldade, sabe? Sim. Ele vendeu, ele acha que ele vai conseguir, ele quer muito aquele negócio, ele entra mais agressivo e tá tudo bem, é do jogo, sabe? Só não consegue sustentar. Exato. Show. Fechou então. Se tu acompanhou esse podcast até aqui, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal. Se estiver assistindo na televisão, é só dar um toque no controle ali. O primeiro ou o segundo botão que aparece na tela já é o botão de se inscrever. Rafa, tô sentado no sofá, não quero me inscrever pelo controle da TV. Tem um QR Code aqui na tela rodando, é só apontar o teu celular ali e se inscrever no canal. Lembra de compartilhar esse podcast aqui com alguém que tá passando por esse sofrimento, não tá legal. Ele merece ver que tem essa solução, que dá para desbloquear todo o potencial do Salesforce na empresa dele, usando a consultoria mais indicada aí pela própria Salesforce em casos de reversão, inclusive, né? Quando o cliente já tá prestes a cancelar ali, a Salesforce diz, fala com esses caras aqui que tu vai ver que o Salesforce é sim o CRM número 1 do mundo e eles que vão desbloquear o potencial do Salesforce aí na tua empresa com certeza absoluta. Então, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em te atender aí e desbloquear esse potencial na tua empresa. Lembrando de favoritar também o podcast aí no teu streaming favorito, Spotify, Deezer, onde tu estiver ouvindo ele. Fechou? Quer falar com a gente? Link aqui na descrição ou QR Code também na tela aí. Só entrar em contato que a gente vai ter esse trabalho aí de fazer esse assessment que tu já ganhou nesse podcast aqui e desbloquear esse potencial. Fechou? E se tu quiser seguir a SR Consulting, Ariel, como é que faz, Ariel? srconsulting.io é o nosso site, @srconsulting.io o Instagram, no LinkedIn SR Consulting referência em Salesforce. Se quiser me seguir lá, @Ariel Dornelles no Instagram e Ariel Dornelles no LinkedIn. Pra te seguir, Marcelo. Marcelo Rosenthal no LinkedIn, né? E Marcelo __ Rosenthal no Instagram. Eu descobri que o meu... Não, eu descobri que era sempre 2 underline, eu pensava que era 1. Cara, se quiser me seguir é Douglas Borges, ali no LinkedIn. No Instagram, um pouquinho complicado ali, tem muito número, enfim. E lá eu só posto nerdice. É quase um bot. Só falo nerdice. Se quiser falar de Salesforce ali, comercial, enfim, me procura ali no LinkedIn que é garantido. Fechado. Um abração então e até o próximo episódio. Um abraço, Valeu. pessoal.